Amém. E eu trabalhava no rádio, né? Durante 8 anos. E o diabo disse assim, quando eu larguei o rádio: volte para o rádio, tem salário, né? E eu disse para mim mesmo, disse para Deus, e disse para as pessoas que diziam elas que gostavam do meu trabalho, que só voltava para o rádio, para a divulgação, né? Se fosse para pregar o evangelho. E aqui está, graças a Deus, estamos pregando para o mundo também. Rádio nunca mais, a não ser para pregar a palavra de Deus. Amados, eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Então, nessa noite, abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 6. Estamos na segunda noite da campanha chamada de Corredor de Fogo. Uma campanha que nasceu do coração do pastor presidente, pastor Zaranza. E nós, pela obediência à liderança que temos, nós também fazemos o mesmo. E esta noite de quinta-feira é a segunda noite, onde nós iremos ter a oportunidade de buscar mais a unção de Deus, a presença de Deus. Porque nós não podemos perder a presença de Deus. Davi sabia disso. E disse assim: eu posso perder tudo, mas se eu perder a presença, aí já era. Isaías capítulo 6. Os que encontraram, diga amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos começar lendo o que nós chamamos de prólogo. O prólogo é o primeiro versículo do capítulo 6, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aplauda esta palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor da glória. Meus amados, caros ouvintes do Evangelho de Cristo, eu estava em casa antes de vir para a igreja, e eu estava assim meditando no bairro onde nós moramos. Algumas pessoas, sabe, em casa e tudo mais ali. E eu disse assim para Deus: meu Deus, tem semana que nós saímos de casa toda noite. E, enfim, só Deus na causa, né? E na mesma hora, porque às vezes demora a responder, mas às vezes Deus quer responder na mesma hora. Ele respondeu assim, imediatamente, falou assim: é porque quem te leva e traz sou eu. Quem te leva e traz sou eu. Eu entendi, porque Deus falou assim: a força quem dá é Ele. Tem gente que não consegue sair nem de casa, quanto mais vir para a igreja, porque acha cansativo, pesado, a mesma coisa. Mas quem nos traz para cá é Deus. É por isso que nós não ficamos em casa. Dá logo uma inquietação.
é o Espírito Santo que nos traz. E é por isso que estamos aqui hoje. Meus amados, a Bíblia diz que Isaías é um profeta messiânico. E o que seria profeta messiânico? Seria o homem de Deus que recebia a mensagem do céu para profetizar sobre uma nação. E o pregador, aleluia, ele é diferente de um profeta. Sabiam, pessoal? O discípulo de Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, que prega ou que louva, é diferente de um profeta. O profeta, antigamente, era chamado de porta-voz de Deus. Eu posso ler esse texto sagrado em Isaías capítulo 6. Eu posso me consagrar, posso orar, até jejuar, e Deus me dá a palavra revelada. É verdade que nós chamamos de o quê? De pregação, de mensagem do céu. Ou então durante a pregação Deus pode me revelar algo forte. Amém? Glória a Deus. Mas o profeta, ele não pegava a Bíblia para pregar. O profeta, ele andando, até mesmo em casa, dormindo em algum lugar, Deus revelava direto a ele. E ele dizia: assim diz o Senhor. Porque o profeta, ele tinha uma ligação muito grande com Deus. Então Isaías, ele era um homem que tinha uma forte ligação com Deus. Mas a Bíblia diz que havia um homem naquela época chamado Uzias. Uzias, aleluia, era o rei daquela época. Porque Deus levantava reis naquela época. Não havia governadores, nem deputados, nem senadores, nem prefeitos, nem tampouco, aleluia, ali os candidatos, ali que ia para ser eleito. Não tinha isso, era rei. E esse rei chamado Uzias, segundo os estudos, leva a crer que Uzias era parente do profeta Isaías. Então o profeta Isaías era um homem de Deus. E Uzias, rei, também era homem que tinha sido levantado por Deus. Mas Uzias e Isaías eram pessoas que tinham o quê? Uma condição financeira bastante razoável. Então, meu amado irmão, o profeta Isaías, ele não era pobre, era um homem de Deus, mas não era miserável. Era profeta, mas não andava rasgado. Era um homem do alto, um homem que tinha o quê? Um dom de Deus, porém, ele não passava fome. O seu parente mais próximo, o rei, primo legítimo dele, rei Uzias, era da realeza. Era um homem de posse, de bem materiais. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se concentre na mensagem. Então o profeta, homem de Deus, era primo legítimo do rei de Israel, o rei Uzias. E quem é rei, meu irmão? Quem é rei, aleluia, tem influência na sociedade. Mas a Bíblia diz que mesmo, aleluia, o profeta Isaías tendo o chamado de Deus, tendo o quê? Um chamado para ministrar, para fazer a obra de Deus, até aqui ele não quer, não mergulha de corpo e alma para fazer a vontade de Deus. No texto aqui do capítulo 6, a Bíblia diz que o quê? Uzias morre. Olha aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um altar. Só até aí. Então, quando o rei Uzias morre, o que acontece? Que o profeta, ele tem uma visão do céu. Irmãos, Isaías era homem de Deus, mas como ele tinha o rei, primo dele, para ajudá-lo, para dar um suporte a ele era o que? Mais acomodado, Josimar. Muitas vezes, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ainda que tenha chamado de Deus, ele tem o que? A ajuda de alguém, anda na sombra de outra pessoa, aleluia, tem a proteção de outra pessoa. Às vezes o homem de Deus é de Deus, a mulher é de Deus, mas tem alguém que ore por ele, tem alguém que defenda ele. Quando ele erra, o pastor não pune ele,
passa a mão na cabeça dele ou dela. A pessoa tem chamado, mas olha para a dificuldade, o caminho é espinhoso e pregar não é fácil, porque tem que pregar e viver. É a pessoa o quê? Se acomoda. Aí vem o pregador de fora, ou até mesmo local, e prega, e diz assim diz o Senhor, tu és um homem de Deus, vá adiante, porque Deus tem uma obra contigo. Mas a pessoa é tão acomodada, por quê? Porque tem parente que é importante, tem o pregador da igreja que é primo dele, o pastor é parente dele, e a pessoa se acha que é acomodado, porque tem quem defenda ele. É porque meu primo é prefeito, é porque meu pai tem um bom emprego. Aí eu não quero, sabe, botar o que? As botas na seara. Ainda que tenha chamado, a pessoa vive o quê? Debaixo da proteção dos outros. Ainda que a pessoa tenha chamado por Deus, ou chamado de Deus para a obra, a pessoa prefere esconder o ministério, porque prefere viver na saia da mulher de oração, prefere se esconder debaixo da mesa daquele que é abençoado pelos banquetes do Senhor. Confia na oração dos outros, recebe, confia na pregação do outro, mas não tem coragem de sair do comodismo para ministrar para os pecadores. Assim era Isaías, um homem de bens materiais, acomodado. Mas quando ele, aleluia, perde o parente, o rei Uzias, ele começa a perder algo muito importante na sua vida, justamente, aleluia, aquela pessoa, Evilásio, que dava força para ele ficar de pé, abaixo de Deus. Mas quando ele perde essa pessoa, ele começa a ter uma visão diferente, aleluia. Tem gente que vai ter que perder algo, ainda que seja um fio de cabelo, para abrir os olhos espirituais. Tem gente que é necessário tomar pé de Jesus para se ligar com o céu, porque Jesus não se alegra, aleluia, com aquele crente que está com os pés plantados na terra. Jesus chama todos para a salvação, mas para ser salvo tem que pensar no alto. Mas tem gente com o coração, com o pensamento, com os pés plantados na terra. E quem quer ir para o céu tem que se ver no céu, tem que começar o que? A sonhar com o céu. A Bíblia diz que quando ele perde o parente dele, no versículo 2 em diante vai explicar que ele tem o que? Uma visão do céu. Aleluia! Olhe para teu irmão e diga para ele: não deixe que aconteça algo muito ruim na sua vida, para você ver o céu aberto. Irmão, é melhor aproveitar enquanto você está bem com Deus e está na igreja, para olhar para cima, que é onde vê o teu socorro. Olha, Isaías, ele tem o que? O céu aberto. E nesse momento, aleluia, ele vê o que? O próprio Deus assentado no trono. Quando ele vê o trono de Deus, e Deus assentado naquele trono, ele vê também os serafins, cada um com 6 asas, acima de Deus. Os serafins é o que? São anjos. Tem os querubins e tem os serafins. Os serafins são os anjos mais importantes, mais santos, ali no trono de Deus. E aquela visão é muito forte. Ele começa a enxergar algo muito sobrenatural. Ele começa a ver algo que ele nunca antes tinha visto. Por quê? Porque antes ele estava acomodado com a proteção do parente dele, mas agora ele está sem a proteção do homem. Ele bota toda a sua confiança em Deus, e quando a pessoa começa a colocar a visão no alto, ele começa a ver algo muito grande. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Tem muito crente natural na igreja, tem muito crente natural, aleluia, que conhece a verdade, até sente a presença de Deus, mas para ver o céu aberto, mas para ver Deus agir, aleluia, tem que olhar mais para o alto e esquecer das coisas da terra, porque do céu é que vem a salvação. Você tem dito assim: eu queria ver o que o irmão vê. O irmão tem pregado e às vezes
ele vê alguma coisa do céu e ele diz no microfone, acho bonito. Irmão, para você enxergar o sobrenatural, primeiro, você não pode criticar, você não pode duvidar, porque incrédulo, aleluia, não pode ver o reino celestial. Terceiro, você foca em Jesus de Nazaré, para você ver o céu aberto, não quer ficar grudado nos bens materiais, nem nesta terra, meu irmão, porque a terra, aleluia, é algo muito natural. Para você enxergar o céu, tem que olhar para cima. Mas a Bíblia diz que Isaías não olhava como está olhando agora. Por quê? Porque perdeu uma pessoa importante para ele. É por isso que tem gente que, para sentir a grandeza de Deus, para ver o céu aberto, as bênçãos celestiais, é preciso primeiro vir para o culto todo arrebentado, todo quebrado, desmantelado, mancando de uma perna, sabe? Acidentado, adoecido, depressivo. Por quê? Porque tem toda a oportunidade de olhar para o céu, mas prefere olhar para baixo, aleluia. Aí vai ver o céu aberto, mas vem do jeito que Deus quer, aleluia. Porque não é com o olho fechado, aleluia, para o céu e aberto para o mundo que vai ver Deus aí. Não é diferente. Para ver Deus agir, para sentir o trono celestial, tem que estar ligado com o céu da glória. A Bíblia vai dizer que Isaías tem essa visão do céu. Quando ele perde algo que estava lhe atrapalhando no seu ministério, Deus abre a visão espiritual daquele homem. E você sabia que não é fácil ver o céu aberto. Não é qualquer pessoa que vê, meu irmão, Deus sentado no seu trono. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade. Mas agora o profeta tem essa capacidade. E quando ele vê o céu aberto, aleluia, ele vê o que? Muita santidade no trono de Deus. Aleluia, Deus. Por que, pregador? Porque os anjos, os serafins, olha só, Deus não escolheu, Josélia, qualquer coisa para estar diante dele no altar. Não está nem um macumbeiro, viu? Não está nem um crente desviado, não está nem um pregador falso, não está nem o que não, somente os anjos serafins. Sabe o que é isso? É que Deus selecionou, que nem os querubins, que os serafins, que é mais santo e mais poderoso do que os querubins. A Bíblia diz que havia o quê? Alguns seres celestiais ao redor de Deus, com um semblante de quê, pessoal? De playboy. Com um semblante de quem, pessoal? De playboyzinho, sabe? De bonitinho. Não, havia seres celestiais com o formato de anciãos, com os cabelos brancos e barba branca e as vestes brancas como a neve. O que é isso? Deus priorizando, prezando o quê? A santidade no trono dele. Havia o que? Os gritos, os clamores. Lá ninguém estava calado. O pregador pregando e o povo sisudo olhando. Mas o clamor era tão grande dos anjos, que serafins, gritando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E até estremeceu a porta, os umbrais das portas. É como se a igreja clamasse assim: Santo, Santo, Santo. Fosse tão forte o santo que a parede vai estremecer. A mesma coisa. A voz ecoou muito fortemente, que na visão do profeta os umbrais estremeceram. E se você pesquisar a palavra umbral, quer dizer o que, pregador? Quer dizer a parte de cima da porta da visão do profeta. Começou a se estremecer como se fosse cair. Tão forte era a voz daquele que clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que clama ao Senhor, aquele que adora ao Senhor, aquele que exalta o Senhor Todo-Poderoso, ele consegue abrir muralha, ele consegue fazer milagre, porque estremece o inferno quando o crente clama ao Senhor.
aproveite, aleluia, para gritar 7 vezes agora: Santo, Santo, Santo. Começa agora: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aplauda o Senhor Jesus. Quando eu vejo o trono aberto, eu aprendo algo muito grande. Deus fez o profeta a ver o trono aberto, para ver que com Deus tem que ter santidade. Com Deus só vai com santidade. Não havia nada de escândalo no altar, no trono celestial lá. Eu não consigo ver pregadores de evangelho. Isaías dizia assim: nossa, eu estou vendo algo errado lá em cima. Não tem, o altar está quebrado não. O altar não está quebrado. Eu não vejo um anjo agarrado com a mulherzinha da saia da Anitta. Não vejo. Pelo contrário, a santidade está lá, de A a Z. O trono do Deus é o trono do Deus Altíssimo. Eu aprendo algo muito forte nesse trono aberto, para que o profeta enxergasse. É que todos os anjos estavam o quê? Chamando Deus de santo. Sabe o que é isso, meu irmão? Adoração. Como pode os anjos ficar o dia todo, a noite toda, andar acima e abaixo, gritando a mesma coisa: Santo, 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 e não se cansar, e nunca se afadigar de gritar Santo, Santo, Santo? O que é isso, irmão? É crente que adora, não se cansa. Se você está cansado, então se preocupe, porque quem é adorador não se cansa nunca de reconhecer que Deus é santo. Quem é adorador de verdade não se cansa de vir para a igreja. Mas está cansado, irmão. Tudo bem, ainda assim vem para a igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa do Pai, é a casa de oração. Quem é adorador não se cansa de glorificar a Deus, de reconhecer que Deus é o maior. Quem é adorador não se cansa, aleluia, de estar com o quê? Conservando a santidade. Eu não vejo ali, aleluia, nenhum anjo com a asa quebrada. Eu não vejo nenhum anjo todo, irmão. Todo mundo em santidade. A brancura como a neve está o quê? Naquele altar de Deus o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que é tão santo e tão forte que o profeta ele fica envergonhado. Porque profeta irmã Ana, é ser humano. Ele começa a se envergonhar da grandeza que ele enxerga. E ali ele humildemente diz assim: vala, meu Deus. Eu estou aqui parafraseando: vala, meu Pai eterno. E agora? É muito grande para mim. E ele começa a dizer assim: eu sou uma pessoa de lábios impuros. E eu habito, eu moro numa terra de gente também de lábios impuros. E quando eu li esse texto e comecei a meditar nele, Deus me mostrou algo forte quando o profeta falou assim: eu sou uma pessoa de lábios impuros. Por que o profeta, minha esposa, não falou assim: eu sou uma pessoa pecadora, eu sou um homem pecador, uma pessoa pecadora, eu sou um homem tão falho que prego, mas não vivo, talvez, ou quem sabe, eu falo em Jesus, mas o pensamento é só na festa? Por que Isaías não diz assim: meu Deus, me perdoe, porque só agora, depois da morte do meu parente, que eu pude mais mergulhar na obra? Por que ele não falou isso? Ele citou logo o quê? Os lábios impuros, como se as mãos fossem santas, como se o pensamento fosse uma bênção. Tudo é perfeito, menos os lábios. Porque ele citou os lábios. E Deus me deu entendimento. O profeta, ele considerou a boca, a língua dele, como o órgão que mais fazia ele pecar. Aleluia!
Ele nem se lembra que havia o quê? Feito alguém sofrer. Ele nem o quê? Diz: Deus, alguém é mal comigo, eu machuquei alguém, eu preguei pouco esses dias, eu me escondi, eu nem orei direito. Não. Ele se preocupou com a boca. Por quê, irmão? Porque a boca de muita gente está levando a pessoa para o inferno, porque é um órgão muito perigoso. Tanto é que o anjo serafim, diz o texto, se desloca daquele ambiente celestial e vem de encontro ao profeta. E quando chega perto dele, diz o texto, toca ali no quê? Nos lábios dele. E quando toca nos lábios dele, é algo muito forte. Por quê, pregador? Porque o anjo traz nas suas mãos uma tenaz. E o que é uma tenaz? É uma espécie de ferramenta para botar o quê? Uma brasa em cima. Porque a brasa se usa numa telha, sabe, num objeto de ferro que é muito quente. O ferreiro faz a tenaz, é uma espécie de prancha de ferro, onde se coloca o quê? As brasas para assar a carne, etc. E esse anjo vem com a tenaz na mão, e sobre a tenaz havia o quê? Uma brasa apagada? Não, uma brasa viva. Aleluia! Uma brasa viva sobre a tenaz. E com esta brasa viva, o profeta é tocado pelo anjo, e naquele instante, diz a Bíblia, que o anjo diz assim para ele: pronto. Leia comigo. Vamos ler. Capítulo 6. Capítulo 6, verso de número 7. Número 6 e 7. O 6, 6, 6. O 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo que na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Só até aí. Então o profeta foi tocado por Deus, pelo anjo, pelo mensageiro, com a brasa viva. Diz a Bíblia que o anjo falou assim: o teu pecado será o quê? Purificado. Você vai estar o quê? Fora da iniquidade. Irmãos, isso é muito forte. Você sabia que o fogo do Espírito Santo, a brasa viva de Deus, quando chega na vida de alguém, a chama do Espírito Santo é capaz de encher a pessoa da presença de Deus e ainda santificar a pessoa? Por quê? Porque o fogo de Deus queima pecado. O fogo de Deus também queima pecado. Por isso que você tem que buscar a presença de Deus nessa noite, nessa campanha. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus é fogo consumidor. E Ele consome todo o pecado daquele que o busca com arrependimento. Mas quando o profeta buscou a Deus com arrependimento, as palavras dele nos fez entender que ele estava se humilhando mesmo, dizendo assim: eu sou um homem de lábios impuros. Para você ser tocado por Deus e ter o teu pecado queimado e ser purificado nessa noite, você vai passar aqui da campanha no corredor de fogo com a consciência de que você é um homem falho, pecador, e pedindo a Deus misericórdia pelo seu pecado. Porque o fogo também enche a pessoa de poder e autoridade, mas também é capaz de queimar todo o pecado, queimar todo o erro dentro da pessoa. Diz a Bíblia Sagrada, meu irmão, que o fogo de Deus, a brasa viva, está no que? Nos lábios de Isaías. E a partir daquele momento, aquele grande homem, ele começa o quê? A botar tudo em prática, com a autoridade espiritual da parte de Deus. Você precisa, irmão, ser ativo com Deus, receber de Deus e começar a dar lugar mais a Deus. A partir de hoje, você vai receber esta brasa viva para você ser pregador, ser conselheiro, ter mais autoridade. A partir de hoje, você vai receber, aleluia, esse fogo vivo que Deus vai colocar na sua boca.
E você não vai mais precisar de ajuda do teu parente para ser gente. Você vai precisar da presença de Deus para vencer as lutas, para vencer as batalhas. A Bíblia diz, aleluia, que o profeta Isaías começou a profetizar, e de agora em diante ele não para de profetizar. Por quê? Porque agora ele tem algo muito forte dentro dele, esse fogo, essa chama que não faz o povo mais ficar dormindo, ficando irmão. Deus manda você se acordar, desperta do que dorme, porque o fogo está perto de você. O fogo está aceso na igreja, mas tem gente que só vê fumaça. Só vê fumaça, só vê cinza, meu irmão. O fogo está queimando, e não ignore esse fogo, meu irmão. É nesse fogo que você precisa para vencer essa luta na tua casa. Aleluia. Eu nunca esqueci disso. Uma pessoa numa certa igreja começou a ir para a igreja, mas quando o fogo era aceso na igreja, quando o altar, aleluia, derramava umas prazinhas para baixo, o irmão, a irmã entrava no mistério. E ali havia uma certa mulher que não gostava muito do fogo espiritual, do mistério espiritual, e ignorava em sua casa, com os ímpios, o que não é muito bom. E um certo dia, aleluia, um demônio se manifesta na igreja. E aquela mulher vai orar. Ela vai orar para expulsar o mal, e o demônio fala na boca da pessoa e diz assim: você não tem fogo, aleluia. E a partir daquele dia, aquela mulher foi buscar fogo aonde tinha fogo. Aleluia. Se você não gosta de fogo de palha, é bom que você não goste, mas goste de fogo de Deus. O fogo que arde no seu coração, esse fogo que te faz chegar até aqui, que reacende a chama de estar na casa do Senhor, de suportar a luta, a crise. É esse fogo que te sustenta, que te alimenta. E eu quero dizer esta noite que se você quer receber esse fogo, comece logo pela palavra, recebendo o quê? A palavra com reverência. Por quê, pregador? Porque a Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os pés da igreja. E se a palavra é lâmpada, Noêmia, então lâmpada é o quê? É fogo. Aleluia! Para começar a querer receber fogo, tem que começar